Bom dia a você que nos assiste, que assiste o programa Refrigério e Paz. Nós damos boas-vindas. Este programa vai ao ar aos domingos, às 6h30 da manhã, pela TV Canal 5. Eu quero ler uma palavra de Deus para a sua vida, que está no livro de Josué, no capítulo número 4. Está escrito assim: Tendo, pois, todo o povo passado o rio Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. E chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: O que é que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Esta palavra ocorre quando o povo de Deus, o povo de Israel, tendo caminhado por cerca de quase 40 anos no deserto, estava quase a chegar na terra prometida. Antes deles chegarem, o Senhor deu esta ordem a Josué. Moisés era morto, Josué agora é o novo líder, é um homem que tem sido abençoado na sua liderança e é muito respeitado. Então ele recebeu a ordem para que dissesse às tribos que cada uma tirasse delas um homem forte, é claro, para pôr nos ombros uma pedra e levá-la até o acampamento, dali a alguns quilômetros. Naquela mesma noite eles iam erguer um monumento em memorial àquele dia. Essas pedras seriam tiradas do meio do rio, porque o povo passou o rio Jordão a pé enxuto. Foi o segundo grande milagre em termos de travessia. O primeiro foi a travessia do Mar Vermelho na saída do Egito. Agora, na chegada a Canaã, eles atravessam o rio Jordão para, enfim, porem os pés na terra prometida. Foi dito a Josué que os sacerdotes levassem a arca e, colocando a arca, ao pousarem os pés no rio, junto com a arca, então aí as águas seriam cortadas, como de fato, quando eles tocaram os seus pés nas águas, talvez nem foram para o meio do rio, ficaram meio na ribanceira, as águas pararam e formaram um montão do seu lado esquerdo, uma parede muito volumosa de águas represadas, e à sua direita as águas foram embora e o povo passou a pé enxuto. É dito que mais de 1 milhão de pessoas estava ali. Alguém fala em quase 2 milhões. Acredita-se que um espaço de 20 quilômetros foi aberto para que essas pessoas atravessassem tranquilamente. Naquela noite haveria um memorial. Deus está dizendo para Josué: faça um memorial para a próxima geração. Por que ele estaria dizendo isso, quando na verdade ele sempre esteve ao lado do seu povo? Ele sempre caminhou e caminharia, como de fato aconteceu com o seu povo, nunca o abandonou. E ele disse, para que um dia os vossos filhos, quando perguntarem o que significam estas pedras, vocês dirão a eles: estas pedras significam que um dia Deus fez uma grande maravilha. Quando Deus disse que
Josué fizesse um memorial para a próxima geração, Deus sabia, só ele sabia. Deus sabe todas as coisas. Ele sabia que viria pela frente um tempo difícil para o povo que era tido como seu, para o povo seu escolhido. Um tempo de incredulidade. Lá no capítulo número 2 do livro de Juízes, está escrito no versículo 9 que Josué é recolhido à pátria celestial. Ele morre. O Senhor Deus o leva com 110 anos. E então, diz a Bíblia, também com ele foi recolhido ao céu, à geração de seus pais, toda a sua geração, toda a geração contemporânea de Josué foi recolhida. E então, diz a Bíblia, uma notícia muito trágica está lá. Levantou-se ali uma geração que não conhecia o Senhor. Deus sabia disso. Portanto, ele está dizendo a Josué, façam um memorial, para que nunca mais seja esquecido isso. E Josué ficou tão animado que fez 2 montes de pedra, um dentro do leito do rio, para que fosse visto, ainda que o rio tenha as suas cheias, mas na maior parte do ano, o monumento seria visto e seria em glorificação ao nome de Deus. E o outro foi feito no acampamento, como Deus mandara. Foram feitos 2 monumentos. Então, lá no livro dos Juízes, no capítulo número 2, nós vemos a palavra de Deus acontecendo, se cumprindo mais uma vez. Então, levantou-se uma geração que não conhecia, e o povo se desviou dos caminhos de Deus. O povo seguiu aos deuses da região, aos deuses das gentes que estavam ao seu redor, assim está escrito, dos cananeus. Até porque os cananeus não foram derrotados. Eles não foram derrotados, assim como o Senhor Deus tinha dito que era para serem exterminados, expulsos da terra, que eles não deixassem ninguém dos estranhos, dos nativos, porque eram povos animistas que adoravam ao pau e à pedra e a todo tipo de divindade que era oposta a Jeová. Deus não aceita deuses, que o seu povo adore a outros deuses. Mas o seu povo desobedeceu e teve pena dos cananeus, não teve coragem de lutar contra eles, diz a Bíblia, porque eles tinham carros de ferro. Lembre que estamos aqui na idade do ferro. Eles eram mais evoluídos tecnologicamente, do ponto de vista militar, do que o povo de Israel. Então, as tribos que eram mandadas combater os cananeus não foram, diz a Bíblia. Então, eles não combateram e quase todas as tribos deixaram os povos nativos, animistas, os povos que eram tribais, que tinham hábitos grosseiros, que confrontavam a divindade, a autoridade de Deus. Eles foram deixados. E o Senhor Deus avisou antes, ele disse, não deixareis nenhum, porque se vocês deixarem, eles serão como espinhos nas vossas ilhargas, e serão tropeços, servirão de tropeço para vocês, pois assim se cumpriu. No livro dos Juízes, no começo do livro, está escrito, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Aí então, a grande questão é, que tipo de pregação teria sido necessária para essa geração que não conhecia o Senhor, a não ser a pregação acerca, ou conforme, ou de acordo com os símbolos. O memorial é um símbolo, é como a Santa Ceia. Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Então, em qualquer lugar do mundo onde você encontra uma mesa contendo pão e vinho, alguém vai se lembrar, a sua memória vai trazer a Santa Ceia instituída por Jesus Cristo. Então, esse memorial certamente serviu, deveria ter servido, foi objeto de pregação, de lembrança, pelo menos, da nova geração que nascia sem o conhecimento de Deus, nascia totalmente ignorante aos poderes, ao poder de Deus e à manifestação dele na história, porque a outra geração havia morrido. Deus sabe disso.
Deus sabe que todas as coisas, quando é que todas as coisas vão acontecer e sabe o porquê delas, portanto Ele prepara o seu povo. Então, quando uma geração explode, nascendo a outra em contraposição, em detrimento da outra que já está sumindo, essa nova geração tende a trazer novos costumes, novas modas. Foi isso que aconteceu. Eu quero te dizer uma coisa, a você que está aí assistindo este programa, põe na sua cabeça, nós estamos atravessando uma geração difícil. A atual geração é como se não tivesse conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro, do cristianismo bíblico radical. A atual geração, volta e meia, desdenha do poder de Deus, despreza, brinca, usa como entretenimento, usa quando lhe convém, pega a Bíblia com outros motivos, mas não o de servir, de adorar e de se entregar e se converter ao único Deus verdadeiro e a Jesus como seu Filho. Nós hoje, ouça isto, preste atenção, nós estamos vivendo uma geração paganizada, cheia de deuses, cheia de costumes novos, uma geração consumista, totalmente dedicada a mamon, uma geração que serve ao hedonismo, ao prazer. Tudo que dá prazer deve ser feito para essa geração, porque ela parece que nasceu para isso, para usufruir de prazeres carnais. Essa geração, ela não passa sem que tenha alguma coisa que lhe entretenha. É a geração do divertimento, é a geração da mídia, é a geração que leva tudo para o bem-estar, ou traz tudo para o bem-estar de si próprio. É uma geração antropocêntrica, que coloca o homem no centro. Deus não está mais no centro para esta geração. Nós precisamos urgentemente olhar para os memoriais que ainda restam, que a geração passada construiu, que deixou em meio a tanto paganismo que vivemos. Nós precisamos revigorar, ressuscitar esses símbolos. Nós precisamos restaurar o memorial da oração. Essa geração parece que abusou da oração, enjoou da oração. Parece que não se encontra mais pessoas. A gente não encontra facilmente, eu sei que há, mas não encontra facilmente pessoas que queiram orar. Orar por orar. As pessoas querem orar quando tem alguma coisa para ganhar. Elas colocam na cabeça que vão ganhar uma coisa nova. Um carro, uma casa, um emprego, um curso, um mestrado, um aumento de salário. Então elas só vão orar se for por isso. Mas orar por estar na presença de Deus meramente, a gente não encontra, não. Não encontra facilmente, não. Nós estamos numa geração paganizada, uma geração rebelde, uma geração que não conhece o arrependimento, porque é uma geração endurecida de coração, que aprendeu apenas a brincar e a se divertir, mas não aprendeu a se converter e a se entregar a Jesus. A geração que se entregava a Jesus, que vinha aos púlpitos chorando, às vezes de joelho, essa geração já está sumindo, ela já está acabando, ela já acabou, na verdade. Essa atual é a geração que Jesus teria dito, essa geração é perversa. Jesus disse para a sua geração, porque não conhecia os caminhos de Deus, embora caminhasse, buscasse sinais. Ele disse, essa geração só busca sinais. É perversa. Nós precisamos, eu quero lhe dizer, você que é crente, você que é cristão, você que tem raízes, que tem tradições, que guarda a palavra de Deus no seu coração, que traz consigo na bagagem do seu inconsciente símbolos firmes do cristianismo e da palavra de Deus. Você precisa colocar isso para os seus filhos, para esta geração, para que ela não se perca, ou para que ela não tenha desculpa se quer se perder. Você precisa pregar o evangelho antigo. Você precisa pregar o evangelho
de Jesus Cristo, não o evangelho atual, que é quase uma brincadeira. Fala sério, vamos falar sério. O evangelho pregado hoje parece uma brincadeira em alguns lugares, com tantos termos novos, com tantos costumes novos, com tantas modificações na liturgia, com a tentativa totalmente gananciosa de agradar ao homem. Esse evangelho é uma brincadeira. Porque o evangelho não é para agradar o homem, é para agradar a Deus. Eu quero te dizer, você precisa rememorar, ressuscitar, desenterrar os memoriais. E eu pergunto, para terminar, que tipo de memorial está faltando na sua vida, na sua religião, na sua casa? Que tipo de palavra, de pregação você está deixando de fazer, de falar, para que esta geração tenha um mínimo de evangelho puro e convertedor da palavra, dos corações à palavra de Deus? O que é que você está, onde você se encontra em meio a esse mundo, essa geração que explode como jovem, sem nenhum referencial? Essa geração não tem referencial de nada. Tudo é certo e tudo é errado de acordo com o que lhe convier. Nós precisamos de Jesus Cristo. Aceite Ele. Jesus Cristo é o Senhor. É o único referencial. Sem Ele, as pessoas vão para o inferno. Deus te abençoe.